Me chamo Ismael Ferraz Vieira, tenho como tutor o professor Cleiton Rolim Teixeira. Irei apresentar o meu trabalho de estágio curricular supervisionado na área de concentração de ensino teológico, com o tema O papel do aconselhamento pastoral dentro da Assembleia de Deus Moriá. O aconselhamento pastoral na Assembleia de Deus Moriá tem um papel fundamental no apoio espiritual e emocional dos membros da igreja. Ele ajuda a enfrentar dificuldades familiares, pessoais e sociais, oferecendo orientação baseada nos princípios cristãos. Além disso, contribui para a evangelização ao criar oportunidades para compartilhar a mensagem de Cristo de forma prática, fortalecendo os laços comunitários e promovendo ações sociais que impactam positivamente a vida dos integrantes e da comunidade no geral. Os objetivos desse trabalho foram observar as abordagens, de aconselhamento pastoral utilizadas pela Igreja Assembleia de Deus Moriá no atendimento a membros em crise, identificando as estratégias dos pastores. Também identificar a contribuição do aconselhamento pastoral na recuperação emocional e espiritual dos membros durante tribulações, criar práticas de aconselhamento pastoral para fortalecer a fé e superar crises, com base nas necessidades dos membros da igreja. Também propor novos mecanismos de apoio psicológico e espiritual para promover um ambiente de acolhimento da igreja. E por fim, observar o impacto do aconselhamento pastoral na vida dos membros, por meio de conversas com os participantes para melhorar as práticas de aconselhamento. Para a fundamentação teórica, foi embasada na área de aconselhamento pastoral, com foco na atuação da Igreja Assembleia de Deus Moriá. Consultei autores como Miller, 2011, que enfatiza a importância da escuta ativa e empatia no processo de aconselhamento pastoral. Também pesquisei Chaves, que aborda a integração entre o cuidado pastoral e a recuperação emocional e espiritual, destacando a relevância do aconselhamento no contexto cristão. E Cavalete, 2004, que contribui com a ideia de práticas de apoio espiritual baseadas em princípios bíblicos aplicados ao contexto do ministério pastoral. Esses autores proporcionaram uma visão ampla sobre como o aconselhamento pode ser efetivo na recuperação de crises, ajudando os membros da igreja a fortalecer sua fé e lidar com dificuldades emocionais. A metodologia do estágio foi desenvolvida na Assembleia de Deus Moriá, localizada em Planaltina, Goiás, com o objetivo de aplicar e observar as práticas de aconselhamento pastoral. Durante o estágio, realizei atividades práticas e teóricas. Durante o estágio em aconselhamento pastoral na Igreja Assembleia de Deus Moriá, observei a importância da escuta ativa, que faz os membros se sentirem acolhidos. Percebi que o aconselhamento deve ser personalizado para atender às necessidades individuais e que o acompanhamento contínuo fortalece a fé e ajuda na recuperação emocional. No entanto, enfrentei desafios como a resistência inicial de alguns membros e identifiquei que, em certos casos, o apoio psicológico adicional era necessário. Essas observações ressaltaram a importância de um acompanhamento pastoral constante e eficaz. Na entrevista com a pastora Benedes foi perguntado: como a senhora define o papel do aconselhamento pastoral na vida da igreja, especialmente em momentos de crise ou dificuldades espirituais? E a pastora Benedes respondeu: o aconselhamento pastoral em nossa igreja tem um papel de suporte emocional e espiritual. Nos momentos de crise, é fundamental oferecer orientação baseada nos princípios bíblicos, proporcionando aos membros a paz e a esperança necessária para superarem as dificuldades. Aconselhar é também ajudar a restaurar a confiança em Deus, de forma que as pessoas possam ver as dificuldades como oportunidades de crescimento. Perguntei também quais são os principais desafios que os membros enfrentam durante momentos de crise e como o aconselhamento pastoral tem ajudado a lidar com essas situações. E a pastora respondeu: os principais desafios incluem o sofrimento emocional, o luto, problemas familiares e financeiros. Durante esses momentos, o aconselhamento pastoral se torna uma ferramenta para avaliar o peso dessas dificuldades, ajudando os membros a encontrar consolo e direção na palavra de Deus. Aconselhamos com empatia,
buscando ouvir com atenção e oferecendo orações que os ajudem a se conectar com Deus de maneira mais profunda. E por fim perguntei: a senhora utiliza alguma metodologia específica para o aconselhamento? Se sim, quais são os principais pontos dessa abordagem? A pastora Venezes respondeu: sim, usamos uma abordagem centrada na Bíblia, sempre buscando aplicar as Escrituras nas situações que os membros estão vivendo. A metodologia envolve ouvir atentamente, orar junto ao indivíduo, depois orientar com base no que a palavra de Deus diz sobre cada situação. Também enfatizamos a importância da oração contínua e da confiança em Deus durante o processo de aconselhamento. A minha vivência do estágio que foi realizada na Assembleia de Deus Moriá foi uma experiência valiosa para o meu desenvolvimento no campo de aconselhamento pastoral. Durante o estágio, observei a prática de aconselhamento, participei de entrevistas com a pastora Venezes e tive envolvido no apoio a membros em dificuldades. Essas atividades me permitiram entender a importância da escutativa, do aconselhamento e da orientação bíblica. Essa vivência contribui significativamente para a minha formação docente, aprimorando minhas habilidades de comunicação, escuta empática e aplicação prática do aconselhamento. O estágio fortaleceu minha compreensão do papel pastoral no cuidado emocional e espiritual e me motivou a seguir nessa área com ênfase no apoio integral aos membros da igreja. Aqui foram algumas das referências que foram estudadas no decorrer do estágio. E aqui são algumas fotos nos campos, na igreja, nas casas de alguns dos irmãos fazendo o apoio para a pastora oferecer-lhe a sua ajuda pastoral de aconselhamento. E aqui finalizo o meu trabalho.